Senhor, por mais esse dia. Hoje quero compartilhar com você um texto muito bacana que está aqui, Josué 1:8, que diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Que lindo esse versículo, hein? Aí, eu li esse aí, né? E depois eu estava lendo sobre como deve ser o estilo de vida do cristão, daquele que serve a Deus, daquele que tem Cristo como centro na sua vida. Está lá em 1 Pedro 3, do 8 a 11. Eu achei muito bacana. Diz assim, ó: finalmente, todos vocês têm o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Eu estava pensando, meu Deus, educados uns com os outros. Quantas vezes que nós somos sem educação com os próprios filhos ou com o esposo ou esposa? Quantas vezes nós não somos humildes, nós tratamos mal, né? E às vezes a gente trata melhor os de fora do que os de dentro da nossa casa. Então, que nós venhamos, né, a nos policiar nesse sentido. A gente tem que tratar primeiro os de casa e posteriormente os de fora, né? Então, eu meditei muito nisso aqui. Eu falei, meu Deus, como a gente precisa, né, mudar a nossa forma de falar com os nossos filhos, com a esposa, com os pais. Quantas vezes a gente trata os pais de forma ríspida, né? Enfim, eu tava lembrando esses dias, a Isabela, ela falando assim, ríspida comigo, né? E eu pensando, eu falei, menina, de onde essa menina tira isso, né? Aí eu vi esses dias a maneira que eu estava tratando ela. O Senhor me mostrou na hora, falou assim, ela só tá te copiando, porque realmente eu tratei ela muito ríspida, sem educação, né? Gritando com a criança, enfim. E pensando, eu falei, nossa Deus, ou seja, se eu quero que ela me trate com educação, bem, eu preciso partir de mim. Eu sou o exemplo dela. Eu sou o exemplo que ela vai seguir. Então, que nós pais sejamos exemplo para nossos filhos. Se nós queremos que eles falem educadamente, nós também temos que falar educadamente com eles. Se nós queremos que eles não fiquem gritando, a gente tem que falar sem gritar. A gente pode falar de forma firme, né? Mas não com gritarias. Enfim, capítulo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Esse aqui é top, né? Não pagar o mal com o mal. Eu sempre falo isso para Isabela e Davi, porque irmão, né? Quase não briga? Bobagem. Então eu falo, filha, paga o mal com o bem, mas eu penso assim, nós que somos adultos, temos dificuldade, né? Se alguém bater na gente, é automático a gente querer bater de volta. Então, e para a criança que está aprendendo? É da nossa natureza humana. Então, às vezes eu falo para ela assim, filho, sai de perto, né? Porque realmente é um desafio a gente não pagar o mal com o mal, mas é um desafio, igual eu falo, é um desafio que a gente vai alcançar, que a gente pode conquistar. Não pague a ofensa com ofensa. Quantas vezes no trânsito alguém fecha a gente ou faz alguma coisa e a gente quer revidar na hora? Quem já fez isso, né? Enfim, essa da ofensa aí também é a mesma coisa do bater, né? Quando alguém nos ofende, a tendência é a gente querer ofender de volta, enfim. Mas pague a ofensa com uma bênção. Então, esse é o grande desafio, pagar a ofensa com uma bênção. Esse é treino, a gente precisa treinar nosso cérebro para isso. E a gente consegue. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. É igual eu falo na salinha das crianças, eu falo para as crianças assim, ó, sempre quando elas têm um comportamento desafiador, quando fala palavrão, aí eu falo, opa, volta aqui, fala com a tia, eu tenho a mente de Cristo. Por quê? Nós temos que falar para o nosso cérebro ouvir, nós temos que repetir para nós mesmos ouvir. Aí eu falo para eles assim, eu tenho a mente de Cristo. Da minha boca só sai palavras de bênção, palavras que edificam. Então, para ele começar a aprender, né, a mudar. Mas o que acontece? Na maioria dos ambientes, né, da família mesmo, a criança cresce ali ouvindo aqueles palavrões, enfim. Então, às vezes, ela só repete, né, porque ela está vivenciando, enfim. Mas nós devemos sempre bater nessa tecla, porque nós temos a mente de Cristo. E é treinamento, né, tanto da mente quanto da fala. Por quê? A boca fala que o coração está cheio. Então, o nosso coração tem que estar cheio de quê? Da palavra de Deus. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, a tendência é que a gente venha falar de quê? De amor, de paz, palavras que edificam.
E essas outras palavras, vamos dizer, torpes, né, que não edificam, vão sumindo. Então, que nós possamos fazer sempre o bem. E o 10 diz assim, ó, como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Eu achei um versículo na Bíblia, em Provérbios, depois você me pergunta que eu vou te falar qual que é. Fala assim, a gente não pode mentir nem por brincadeira, nem de brincadeira. E quantas vezes a gente conta uma piadinha ou brinca mesmo com a criança mentindo? Então a Bíblia nos adverte, nem de brincadeira. Então que nós possamos sempre falar a verdade. E é nas mínimas coisas, nossos filhos estão nos copiando. Quando, por exemplo, alguém liga e fala assim, fala que eu não estou aqui, está mentindo. Alguém bate no portão, você fala, não estou aqui, está mentindo. E a criança está vendo. Então que a gente possa sempre falar a verdade. E falar coisas boas aqui, não fale coisas más. O que são essas coisas más, né? Palavras que não edificam. E as palavras têm tanto poder, né? A Bíblia fala, as palavras têm poder de vida e de morte. E as palavras lançadas, elas não voltam. Você pode pedir perdão, beleza, mas a marquinha que fez, ela foi feita. Ela vai cicatrizar, mas a marquinha foi realizada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu tenho me policiado muito para poder falar, porque antigamente eu falava, né, daquele modelo. Agora eu tô conseguindo me controlar mais, né, tipo assim, ouvir mais, falar menos, é um treino. Ainda falo muito, mas é um treino constante, né, a gente só para de aprender depois que morre. Então que a gente possa aprender, crescer na graça e no conhecimento a cada dia. E por fim, o 11 fala assim, afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Fazer o bem, procurar a paz. Eu sempre falo para a Isabela assim, quando elas estão brigando, né? Aí ela fala, para Davi, o Davi não para. Aí eu falo, filho, sai de perto. Nós devemos promover a paz, nós somos da paz. Então, quantas vezes, né, Jesus nos dá exemplo de momentos em que ele sai de cena. Então, nós, quando o ambiente não está propício a nosso favor, sai de cena, sai de perto. E que nós venhamos ser de promover a paz, de promover o bem, que nós sejamos canal de bênção por onde a gente passar. Amém? Hoje acho que eu falei muito, né? Deus abençoe esse dia grandemente. Sucesso!